propriamente esse tema, nós vamos fazer um pequeno lembrete sobre em que se transforma a alma no instante da morte. Vamos lembrar que somos espíritos imortais e nada se acaba com a desencarnação, nada. Nós partimos daqui, mas vamos para o mundo espiritual, de onde tínhamos saído, né, temporariamente. Então, é o Livro dos Espíritos, capítulo 3, que assim nos orienta. E aí, a questão 150, a alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que nós somos aqui, nós não mudamos lá do outro lado, a gente continua a ser aquela mesma pessoa, com todos os defeitos, né, com todas as imperfeições, com todas aquelas manhas, seremos nós. Como a alma constata sua individualidade se não tem mais o corpo material? Então, a resposta dos espíritos: tem um fluido que lhe é próprio, que representa a aparência da sua última encarnação. É o perispírito. Quando a alma se afasta do seu corpo material por efeito do sono, ela não fica completamente separada, porque existe um laço fluídico que aprende ao seu envoltório corporal. Esse laço avisa a alma, a qualquer distância em que esteja, da necessidade de voltar ao corpo, podendo fazê-lo com a rapidez do relâmpago. É o que acontece quando nós também nos desprendemos através do sono, né? Nós também, o nosso espírito também vai procurar seus interesses, né? Mas logo que é necessário, nós recebemos aquele puxão, né? Temos que voltar para a matéria. Então, aqui, só para a gente ter assim, uma noção, né, de como que é o espírito, o perispírito, o corpo. Então, esse perispírito é um envoltório fluídico que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. Todos os órgãos físicos encontram seus correspondentes energéticos no perispírito e se liga ao corpo, molécula a molécula. É esse envoltório fluídico que mantém a aparência humana do espírito após a morte. Então, por isso que muitas vezes os médiuns videntes, né, conseguem ver aquele ente querido que já partiu exatamente como ele era aqui. Nós mantemos a nossa aparência. Além disso, ele é responsável pelas percepções espirituais, também conhecido por outros nomes em diferentes filosofias espiritualistas, como corpo astral, corpo etéreo e psicossoma. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Então, o que Kardec está perguntando? O espírito gosta de ficar no corpo encarnado? E olha a resposta, bem interessante. É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito na prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Essa resposta parece assim que não tem muita coerência, né? Porque quando nós estamos aqui encarnados, nós nos achamos perfeitamente bem no corpo, não é? Nós não queremos sair daqui, é ou não é? Pelo menos por enquanto, né?
vamos ficando por aqui. Então, por quê? Por que ele diz que o espírito está, né, se sentindo preso e quer se libertar? Porque, assim, quando nós nos libertamos através do sono, o que nós fazemos? Nós buscamos aqueles lugares que nós gostamos. Muitos de nós procuram um grupo de estudo, procura, digamos assim, se envolver com algum aprendizado, algum trabalho. A maioria de nós procura os lugares para se divertir, assim como fazemos aqui. Aqui estamos acostumados a ir para uma festa. Durante o sono, vamos procurar lugares assim, festivos. E vão encontrar no mundo espiritual também. Porque há muitos níveis de elevação no mundo espiritual, né? Então, como tem aquele ditado, o que você procura, você acha, né? Então, por isso que os espíritos, eles não ficam muito bem encarnados. Também porque a matéria limita. Principalmente quando o espírito é mais evoluído, se não fosse o sono, ele não teria condições de viver aqui. Porque o sono tem também essa capacidade de, digamos assim, aliviar aquele peso que os espíritos mais evoluídos sentem da matéria. Então, quando eles se libertam através do sono, eles vão para aqueles lugares se refazerem, vão adquirir mais forças, vão aurir harmonia, tranquilidade, que aqui muitas vezes ele não encontra. Daí, então, essa importância do sono para nós. Eu estou falando sobre isso, parece que eu estou fugindo do tema, né, central, mas não. Nós vamos chegar lá. E vocês vão ver que tem muito a ver o sono com o momento de desencarnação, que é o momento, né, daquele espírito agonizante. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, muitas pessoas têm a capacidade de se desligar durante o sono e procurar, digamos, a mãe, o pai que desencarnou, o filho. Na coleção de André Luiz, nós já estudamos, né, Júnior? Acho que é no... Não estou lembrado o nome do livro, em que aquela pessoa tinha perdido o filho, né? E, através do sono, ela podia revê-lo. Você lembra qual que é o livro? Eu não estou lembrada agora. Os Mensageiros? Então... as obras de André Luiz é como se fosse assim, tudo que a gente vê na codificação, a gente tem aquela prática. André Luiz mostra para a gente exatamente como funciona. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelo sonho. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Olha que maravilha, não é? A liberdade espiritual. Você pode retornar até uma vida passada. Claro que vai depender aí de alguns fatores, né, que agora nós não podemos entrar profundamente nessa questão. Mas é uma possibilidade que o espírito pode voltar, rever outras encarnações e, às vezes, até ter essa previsão do futuro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo.
Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Então, vocês veem, o sono é como se já fosse esse desligamento, né, que a gente tem, todos nós vamos passar por esse desligamento na hora da desencarnação. Porque quem se afastou do corpo pela desencarnação e quem se afastou pelo sono, vai para o mundo espiritual, da mesma forma. E podem estar até sentindo as mesmas coisas lá no mundo espiritual. Os espíritos que logo se desprenderam da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Olha que maravilha! Eu até fiquei com vontade de ter sonhos inteligentes. Deve ser bom, porque lá do outro lado, nós vamos encontrar coisas muito melhores. No livro que nós estudamos também, de André Luiz, nós vimos uma reunião de estudos no mundo espiritual, né? Que até faltou 2 pessoas. Um era o Vieira e o outro, Missionários da Luz. Eles tinham o compromisso de ir para o mundo espiritual durante o sono para estudar. E justamente nesse dia em que André Luiz estava nos contando os fatos, nesse dia que André Luiz foi lá para nos passar o que tinha ocorrido, faltavam 2 pessoas encarnadas que não compareceram lá. E já era compromisso deles. Então, o orientador falou para um outro auxiliar, falou, vai lá e vê o que aconteceu com o fulano. Isso nós estudamos, né? Não vou entrar em detalhes também, porque o tempo é pouco. E olha, eu quero sair daqui antes da meia-noite hoje. Não vou ficar aqui, não vou. Mas então é isso. Toda a coleção de André Luiz é maravilhosa. Se vocês não começaram ainda, comece, que vocês vão amar. Então, esses sonhos inteligentes aí, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti do Arthur Valadares, que ele se reporta ao livro de Emmanuel, Deus Conosco. No livro Deus Conosco, foi feito um compilado de várias reuniões mediúnicas onde participavam a família Joviano, que foi, o Arthur Joviano foi chefe do Chico na Fazenda Modelo. Então, eles tinham, uma vez por semana, aquelas reuniões. E toda noite, quer dizer, uma vez por semana, mas nessas noites, comparecia Emmanuel e Cnéio Lúcio, que também é um espírito muito ligado à família do Chico, assim como Emmanuel. E eles sempre passavam algumas mensagens. A maior parte das mensagens eram assim, mensagenzinhas curtas, que falavam da saúde de alguma pessoa, que estava ali entre o meio deles, uma orientação de trabalho. Mas o Arthur Valadares nos conta que ele começou a ler e observou que em algumas mensagens daquela, Emmanuel sempre se referia ao sono de uma maneira muito especial, nos aconselhando que nós tivéssemos o maior cuidado na hora de dormir, porque era muito importante para nós, como espíritos encarnados ainda, era muito importante esses momentos do sono. Então, Emmanuel fala várias vezes em algumas mensagens. Esses espíritos, como eu estava falando, eles, quando estão lá no mundo espiritual, eles procuram trabalho, né? Quando dormem, procuram a sociedade dos que eles são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer.
Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Todos os dias, vocês já ouviram falar, né, essa expressão? Todos os dias a gente morre um pouquinho, e é verdade. Primeiro por quê? Um dia vivido é um dia menos na nossa encarnação, né? Nunca pensaram nisso, né? Mas é. Então, e aí, nós não temos que ter medo da morte. Primeiro porque, se você teve aqui uma encarnação regrada, né? Onde você se envolve com o bem, com o aprendizado, com o estudo, onde você faz por onde merecer, você não vai sofrer nessa passagem. Isso para os espíritos elevados, pois a maioria dos homens, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza. Vão a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os chamam, ou à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais nocivas do que as que professavam quando encarnados. Então, cada pessoa tem um interesse que buscam também lá no momento do sonho. Então, essas frases que eu coloquei aqui são aquelas que Emmanuel falou durante as reuniões mediúnicas, lá na Fazenda Modelo, quando o Chico participava juntamente com a família do chefe dele lá. O travesseiro dos que sabem suar é um tesouro oculto. Fazem lembrar o tapete mágico com elementos desconhecidos para conduzir o coração a 1000 esferas diferentes de tranquilidade e luz. O que é saber suar? É trabalhar no bem, é aquele suor saudável, né? Que as pessoas já conscientes procuram não se afastar, sempre procuram estar envolvidas com o bem. Guardai a vossa paz no Senhor. Quem atende a esse princípio conhece o estado de guerra com o mundo interior. Não há contradição. E olha o que ele diz: no esforço de iluminação e combate do dia, é a paz da noite com o Senhor no Espírito. De acordo com o que a gente vive durante o dia, você vai encontrar lá aquela sintonia, né? Você vai encontrar aquele mesmo ambiente. Se seu dia foi de paz, de calma, de tranquilidade, a sua noite também será assim. Seja a vossa prece uma luz para as estradas noturnas do sonho. Então, veja, Emmanuel fazia essas recomendações, lógico, porque ele sabia dessa importância. Se você quiser viver aqui de maneira saudável e continuar durante o período de sono, você tem que se apegar nas coisas do Evangelho, nas coisas que Jesus veio nos falar, né? Você tem que procurar estar sempre envolvido com o bem do próximo, com a caridade, com o amor. O sono é a porta que Deus lhe abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Então, veja bem, o sonho é como se fosse esse ensaio para aquele momento que todos nós um dia iremos passar, aquele momento da desencarnação. Dessa figura, está assim meio apagada, mas a impressão que a gente tem que é o Emmanuel aí, né? E olha que maravilha, a gente se desprende e encontra Emmanuel do outro lado. Que maravilha, não é? O mentor espiritual de Chico Xavier. Tudo de bom.
A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a morte nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, é desta forma que todos nós, devemos encarar esse momento da morte. Não é um momento de sofrimento. É um momento só de transformação. Você deixa de ser encarnado para ser um espírito livre. E agora sim, estamos no nosso item 57, capítulo 8º do Evangelho, capítulo 28 do Evangelho. A agonia é o prelúdio da libertação da alma. Pode dizer-se que, nesse momento, o homem tem apenas um pé nesse mundo e que já pôs um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se apegam à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para o outro, e cuja consciência se acha perturbada por mágoas e remorsos. Então, nós temos que nos desligar, nós temos que procurar corrigir em nós esses sentimentos negativos, de mágoa, de ciúme, de inveja, de qualquer sentimento inferior que nos deixa para baixo, né? Tristeza. Nós temos que sempre nos apegar às coisas boas. E se nós temos uma tristeza, devemos saber por quê, do que se trata. Porque nós, aqui encarnados, nós temos que ter bom ânimo, porque a reencarnação para o espírito é uma bênção divina. Aqui você veio aprender. E com certeza você vai sair daqui muito melhor do que quando chegou. Você vai conviver com pessoas que são pessoas queridas, pessoas que muitas vezes você magoou numa outra encarnação. Então você vem nessa para resgatar, para ajustar o convívio com estas pessoas. É muito importante isso, mesmo que muitas vezes pareça o contrário. Nós sabemos que em determinadas famílias, mãe tem um certo ressentimento do filho, pai não tolera muito o filho, ou o irmão não tolera o irmão, né? Acontece, mas isso, quando não tem um motivo nessa encarnação, provavelmente vem de outras encarnações. Daí a importância da gente procurar conviver bem com todos aqui, porque isso é aprendizado, isso é evoluir. E como a Márcia já falou no começo aqui, a evolução é fatal. Você queira ou não, você vai evoluir. Hoje, amanhã ou depois, daqui 10 anos, 20 anos, 40 anos, 60, um século, mas você vai evoluir. Graças a Deus. Quanto mais nós evoluirmos, melhor nós estaremos. Mais liberdade, mais consciência, né? Aí sim nós vamos ser totalmente felizes. Para os que, pelo contrário, mantiveram seus pensamentos elevados ao infinito e se desprenderam da matéria, os laços são mais fáceis de romper e seus últimos momentos nada têm de dolorosos. Olha que beleza, né? Por isso, a importância da gente procurar ter aquela vida saudável, de bem com todos e de bem conosco mesmo. A alma, então, prende-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, liga-se por raízes profundas.
Se você não procurar viver bem aqui, nesta encarnação, não aproveitar para aprender e para se conduzir pelo caminho justo, da justiça, da paz, da harmonia, vai ser difícil se desprender. Você vai ficar preso em raízes profundas. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. A alma sente, muitas vezes, que se quebram os liames que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Deve ser maravilhoso você se desprender e já ter essa consciência de que você está livre, de que você não vai mais sentir dores, que você não tem mais, digamos assim, aqueles defeitos, né? Vamos colocar defeitos, mas aquelas imperfeições, que você já se livrou daquilo, né? Você já se livrou dos seus maiores inimigos, que é aqueles inimigos que estavam dentro de você mesmo, que é o orgulho, a inveja, o egoísmo. Então, quando você passa para outro lado e tem esse sentimento, é muito bom, é maravilhoso. Eu fiquei hoje me imaginando como deve ser o mundo espiritual para esses espíritos, né, mais evoluídos, que conseguem chegar lá do outro lado perfeitamente feliz com tudo. Sem falar que, desde aqui, encarnado, você não tem por que se queixar das coisas. Como já falei, a reencarnação é uma dádiva, é uma bênção do céu. Então, se você não está feliz com alguma coisa, procure trabalhar esse sentimento em você. O que é que está faltando? O que você precisa fazer para conseguir viver bem com você e com seus familiares, com seus amigos? Não esquecendo que nós não nascemos para viver isolados. Muitas pessoas, num determinado momento da sua vida, se isola. Ah, não quero mais saber, porque só dá problema, vou ficar no meu canto. Não. O homem é um ser social. E Deus colocou o homem numa família. Para você se reencarnar, precisaram 2 pessoas, seus pais. E aí você veio para um grupo familiar para aprender a viver em sociedade. É aí, nessa troca de experiência, né, esse contato humano, que você aprende, que você ensina, que você aprende, que você vai experienciando todas as situações que vão fazer você se sentir uma pessoa melhor. Em qualquer caso, a prece exerce poderosa ação no processo de separação. Então, nós não podemos nunca nos esquecermos da prece. A prece é um meio de buscar conforto, paz e força para a pessoa que parte e para os que a amam. Seja qual for a sua crença, o mais importante é que a prece venha do coração. Achei importante trazer, desde o início, né, aquela separação do corpo através do sonho, do sono, porque no momento em que você se vê, nesse momento que para nós, lógico, se é um ente querido que está ali desencarnando, é um momento doloroso, não tem como dizer que não é. É. Mas se você tem o conhecimento para alentar aquele ser que está respirando aqui, né, os últimos momentos da sua encarnação, se você tem esse conhecimento, você pode ajudá-lo melhor. Você está se ajudando e ajudando aquele ser que está partindo. Então, aí, nós começamos a prece.
Mas antes de começar, eu trouxe para vocês apenas um trecho da palestra do Arthur Valadares sobre esse momento do sono. Eu achei muito importante, porque ele fala que nós devemos aproveitar o tempo, né? Porque Paulo já nos aconselhou, né? Aquele que faz caso do dia, do tempo, para o Senhor o faz. Então, o que é isso daí? Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui agora. Só um minutinho, gente, estou procurando a minha colinha aqui. Então, depois que ele passou para nós estas coisas que eu li lá atrás sobre as mensagens de Emmanuel, ele disse o seguinte, que essas reflexões, que são tão vastas na obra espírita, desde o Livro dos Espíritos, passando pelas demais obras da codificação, até as obras que vieram nos subsidiar de maneira mais palpável, como as obras de André Luiz e outros tantos, todos esses conhecimentos encontram em nós essa consciência, essa determinação de entendermos que tal o dia, tal será a noite, tal a vida, tal será a desencarnação. Um dia vivido na fuga aos deveres, no cativeiro das paixões, dando vazão às nossas perturbações, sem que possamos identificá-las e tratá-las, um dia assim vivido representará, naturalmente, uma noite mal vivida, mal experienciada, um sono não aproveitado. Ao passo que, um dia bem vivido, no clima do dever, do bem, do amor, portanto, preenchendo o nosso conteúdo mental com aquilo que seja luz, será naturalmente a noite esclarecida. Por essa mesma luz que nos permitirá, então, percorrer os caminhos do sono com consciência, com aproveitamento. Da mesma forma, uma encarnação vivida no clima da negligência, quanto aos valores do espírito, no clima da ignorância acalentada, muitas vezes por nós, no clima das paixões, a que damos livre vazão, uma vida assim vivida representará depois, no transpor do túmulo, um estado de perturbação, e aí mais complicado possível, porque ainda tão aferrados à matéria e àquilo que lhe diz respeito, ao passo que uma vida bem vivida, sem menosprezo à matéria e àquilo que ela nos proporciona, mas com lucidez e com a plena consciência da brevidade e da efemeridade de tudo que temos aqui, da condição de instrumentalidade de tudo que buscamos aqui, uma vida assim vivida será depois um simples despertar, o libertar do espírito para se alçar como a andorinha que se liberta da gaiola, a planos mais elevados, onde lhe esperam belezas, experiências e convivências que aqui não poderíamos descrever. Então, ele trouxe o exemplo de Caibar Schutel, que no dia que Caibar desencarnou, ele se manifestou em espírito para falar o que ele queria escrito na sua lápide. Então, ele se manifestou e pediu que no túmulo dele estivesse escrito: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então, veja a evolução desse espírito. No dia que ele desencarnou, ele compareceu em espírito para deixar isso aí gravado no túmulo dele. Então, que o exemplo de Caibar Schutel possa nos inspirar que o ex desses grandes nomes
que o exemplo desses grandes nomes que por aqui passaram, já ansiando se alçar aos planos mais elevados do espírito, possam a todos nós nos inspirar o bem viver de cada dia e da vida como um todo. Que saibamos nos desprender do sono enquanto ensaio para a morte. A gente fica imaginando como Chico viveu aqui. Porque do jeito que ele era, né, totalmente dedicado à caridade, com certeza o Chico vivia, mesmo encarnado, ele vivia mais no mundo espiritual do que aqui. Porque lá ele se refazia, né, do peso da matéria. Então, o sono é um ensaio para a morte. E para que, quando a morte, enfim, nos visitar, abrindo-nos a cela para a efetiva liberdade, possamos para lá caminhar com serenidade e com tranquilidade, como quem soube fazer da vida e do dia uma legítima preparação para a morte e para a vida maior que nos espera no além. Agora, então, nós vamos analisar aqui essa prece, não que ela seja, né, um modelo que tem que ser esse, que vocês vão fazer, não, lógico, né? As várias preces que constam neste capítulo são apenas modelo, né? Simplesmente para nos guiar. Então, naquele momento, nós pedimos a Deus Todo-Poderoso e Misericordioso: eis uma alma que deixa seu envoltório terrestre para voltar ao mundo dos espíritos, que é a sua verdadeira pátria, que o possa fazer em paz, sobre o amparo da vossa misericórdia. Bons espíritos, que a acompanhastes na sua vida terrena, não a abandoneis neste supremo momento. Dai-lhe a força de bem suportar os últimos sofrimentos, porque deve passar neste mundo, para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de suas faltas os derradeiros lampejos da sua inteligência, ou os que momentaneamente ainda lhe advenham. Fazei que o meu pensamento possa agir de maneira a ajudá-la a separar-se com menos dificuldade, e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esse entendimento desse momento, né? Para nós todos doloroso, mas que nós temos que ter essa esperança, essa confiança de que vai passar para um mundo melhor. Vai passar sem sofrimento aqueles que mereceram. E nós devemos, nesse momento, simplesmente entregar ao Pai, né, que tudo sabe, que tudo vê, que pode dar o alívio para este ser querido que está prestes a desencarnar. Gratidão a todos. Que Jesus nos inspire e nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.